Tela branca. CPFL Energia, Instituto CPFL Sintonize e Incentive apresentam... Curvas alaranjadas em movimento formam a logo da série contemporânea. Percurso Ensemble, Auditório Moarama, Instituto CPFL Campinas, 2 e 3 de setembro de 2022. Boa noite a todos. Bem-vindos ao programa cultural patrocinado pela CPFL Energia. Estamos aqui no Auditório Moarama e a capacidade máxima é de 139 pessoas. Em caso de emergência, nossos extintores estão em locais de fácil acesso. Esta sala é equipada com luzes de emergência e detectores de fumaça. Qualquer sinal de incêndio, alarmes serão disparados. Para a segurança de todos, é importante que os corredores estejam livres durante o evento, facilitando a passagem das pessoas. As saídas de emergência estão localizadas ao fundo da sala. Por favor, então agora desliguem seus aparelhos eletrônicos que o concerto Série Contemporânea, apresentando hoje o Percurso Ensemble, vai começar. Gostaria de fazer alguns avisos sobre nossas atividades. As fronteiras entre Brasil e China estão cada vez mais próximas, com o compartilhamento de tecnologia, ciência e do comércio. Mas quem é a China contemporânea, que está tão presente em nossos dias e da qual ainda pouco conhecemos? A explorar essa questão, a Frente Intercâmbio Brasil-China pretende construir cooperações, diálogos e mediações entre as culturas chinesa e brasileira. No mês de setembro, o Instituto CPFL apresenta a 6ª edição de uma programação voltada para o intercâmbio cultural entre Brasil e China, como o concerto de hoje, que é uma mostra do cinema chinês em formato híbrido, playlist no Spotify, websérie no YouTube do Instituto CPFL sobre a cultura chinesa em nosso país. Temos também palestra do Café Filosófico e, pela primeira vez, apoiamos o Festival da Lua, que acontece nos dias 17 e 18, 24 e 25 de setembro, no Parque Ecológico de Campinas, das 9 às 16 horas. A programação do festival contará com oficinas de cultura chinesa, apresentações artísticas e espaço gastronômico chinês. Acesse, portanto, o nosso site e confira a programação www.institutocpfl.org.br. Chamamos agora ao palco o professor de percussão do Departamento de Música da Unicamp, Fernando Hashimoto, para dar início ao concerto dessa noite. Obrigado. Vamos recebê-lo com salva de palmas. Falou Giancarlo Arcangeli, produtor cultural do Instituto CPFL. Fala agora o mestre de cerimônia, Fernando Hashimoto. Bom, boa noite a todos. É uma alegria muito grande receber aqui, a incumbência de receber o Percurso Ensemble, sob a direção do Ricardo Bolonha, um dos grupos mais importantes hoje em dia de música contemporânea, de música do século XX, que nós temos no nosso país, né, muito ativo. Foi criado pelo maestro Ricardo Bolonha em 2002 e ininterruptamente ele tem tido uma atividade muito grande, tanto de concertos, presenças em festivais, uma parte também importante didática, né, e com muitas gravações importantes disponibilizadas no mercado fonográfico. Então, é um grupo que se caracteriza muito por esse repertório extenso e eclético, né? E o Ricardo Bolonha, um percussionista também, timpanista da USESP, professor da USP, percussão da USP, tem feito um trabalho como regente muito amplo. Aqui em Campinas, o Ricardo sempre como parceiro nosso aqui no Festival de Música Contemporânea, que também é realizado aqui com o apoio da CPFL, sempre regendo a orquestra da Unicamp, a orquestra da cidade de Campinas. Então, Ricardo já está presente aqui há muitos anos na nossa atividade artística. E o concerto de hoje é um concerto extremamente interessante, porque ele reúne compositores chineses ou compositores que, de certa maneira, nasceram na segunda metade, né, ou próximo da segunda metade do século passado, do século XX,
e que traz aqui peças que foram compostas já num período muito tardio, ou seja, já maduros, né? E peças para percussão. Muitas vezes a gente conhece esses compositores com uma produção muito grande orquestral, para grupos de câmara que envolve outros tipos de instrumento, e aqui, à exceção de uma peça que é quase que um concerto, a gente chama quase que um concerto de cello, um formato de quase concerto de cello com quarteto de percussão, as outras peças são para percussão, né? E são escritas na década de 90, em 2000 e 2004. E aí é importante ver que essa influência do século passado, né, ela se mescla muito bem, da metade do século passado, se mescla muito com a cultura chinesa, com os aspectos chineses, né, culturais, musicais, é claro, mas também o que ressalta bastante dos textos desses compositores é a influência que tem da filosofia chinesa, né? Então, vocês vão ver com os elementos, eu tenho certeza que o Ricardo vai explicar cada peça, eu não vou entrar em detalhes em cada uma delas, mas é importante notar, então, que mesmo no aspecto da música das alturas, né, das notas com altura definida, sempre vai ter uma influência muito grande dessa metade do século passado no tratamento serial, né? Mas também traz esse papel, principalmente o Tandun, né, o compositor Tandun, da exploração de novos timbres e também do movimento, da cênica, né, que fica muito claro aqui, como vocês vão ver nesse concerto. Então, o concerto hoje, o Percussion Ensemble de hoje, né, o Percussion Ensemble se define como um grupo de artistas que promove música do século XX, música contemporânea, né? E hoje está aqui representado com Adriana Holtz no cello, Fernanda Kremer, Rosa Rafa e Rubens Zúñiga na percussão e Ricardo Bolonha na percussão na direção musical. O concerto faz parte do projeto Série Contemporânea, financiado pelo PROAC ICMS, Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Cultura e Economia Criativa. É produzido pelo Grupo Sintonize e Incentive.me, com patrocínio do Instituto CPFL. A Série Contemporânea faz parte do programa de música contemporânea do Instituto CPFL, um dos mais tradicionais programas do Brasil dedicados à música do nosso tempo. Além disso, desde 2018, a Série Contemporânea integra a programação do Programa de Intercâmbio Brasil-China. Então, peço a vocês que a gente receba com muitos aplausos o Percussion Ensemble e Ricardo Bolonha. Boa noite. O assistente de palco posiciona o microfone utilizado em um pedestal. Entram no palco Ricardo Bolonha e Rosa Rafa. Em seguida, fazem reverência para a plateia. Seis breves imagens para marimba a quatro mãos. Compositora Tona Scherchen. Rosa Rafa, percussão. Ricardo Bolonha, percussão e direção musical.
Os dois percussionistas se cumprimentam e fazem reverência em seguida. Fala Ricardo Bolonha. Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Como o Fernando Hashimoto apresentou a gente, eu só respondo que eu tenho um grande prazer de estar aqui, nós temos um grande prazer de estar aqui, compartilhando com vocês um repertório diferente, interessante, pouco ouvido. Eu acho que a gente ouve pouco música chinesa, né? Apesar de a gente ouvir muito chinês por aí, cada vez mais, né? Mas a música, a cultura chinesa ainda estão muito distantes da gente, né? Então aqui é uma oportunidade boa e interessante de ouvir um pouco dessa produção sonora chinesa do século XX e também do século XXI, né? E essa primeira peça foi escrita pela compositora Tona Sherchen Hisao. Ela é uma compositora nascida na China, filha de chinês com alemão, né? Então ela é sino-alemã. Ela estudou inicialmente na China, né? Fez toda a formação musical dela na China. Depois ela continuou seus estudos na Europa, né? Com grandes compositores como Ligeti, Hans Werner Henze, compositores importantes da música do século XX. E ela escreveu uma das poucas obras realmente que ela escreveu com muita influência chinesa. Normalmente as obras dela às vezes têm um título chinês, mas não tem muita influência da música chinesa propriamente dita. Essa sim, né? São 6 breves imagens para marimba 4 mãos, né? 2 pessoas tocando numa marimba, e ela explora evidentemente o time da marimba com as diversas baquetas que a gente pode usar e tudo mais, mas também ela utiliza várias canções, né? Canções do sudoeste chinês, e ela coloca essas canções, e as canções elas sempre são, de certa forma, contraditas por uma outra voz, né? Então, a primeira movimento, não sei se perceberam, a Rosa Rafa ela toca uma melodia chinesa bem típica, e eu começo na nota Ré, e eu tento tocar a nota Ré, mas não consigo, então eu toco Mi bemol, notas que ficam perto da nota Ré, né? E inclusive a compositora tem a imagem desse primeiro movimento como se fosse um gatinho tentando pegar alguma coisa e não consegue, né? Essa é a imagem que ela teve ao escrever esse primeiro movimento. E todos os movimentos, o segundo movimento, por exemplo, cada um toca num tom diferente, o terceiro movimento tem texturas diferentes, o quarto também, e o sexto é um movimento, digamos, mais tradicional chinês, o último movimento, mas mesmo assim as melodias elas são deslocadas, né? A gente não toca a melodia no mesmo acento. Então ela foi muito influenciada nessa música, essa composição, por essas canções chinesas. Entram os créditos. Série contemporânea, intercâmbio cultural, realização, Grupo Sintonize e Incentive. Programa de Ação Cultural e Governo do Estado de São Paulo.